tá boa? Hoje eu vim para falar um pouco sobre relacionamento à distância, que foi algo que eu vivi com o Fred durante 2 anos e 2 meses e, pelo que eu senti no Instagram, é uma situação que comete muitas pessoas. Então, eu vou tentar explicar um pouco como foi pra gente, para de repente tentar te ajudar também, se é algo que você está passando, enfim, para mostrar como é que a gente fez. Mas é aquilo, não existe fórmula pronta, como para nada nessa vida, mas às vezes alguns casos ajudam a gente a tomar as nossas decisões. Então eu espero conseguir te ajudar em alguma coisa. Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, então eu recebi algumas perguntas e eu achei melhor contar um pouco, tentar fazer uma linha do tempo no nosso relacionamento à distância, que eu acho que vai responder muitas das perguntas e depois eu volto e respondo pontualmente algumas das perguntas. Beleza? Então, seguinte, eu e o Fred, a gente se conheceu no Tinder, né? A gente foi, vamos dizer assim, nós fomos um match em março, quando ele estava no Brasil para um casamento, mas a gente não se encontrou. Então, a gente continuou conversando e eu já tinha uma viagem planejada para ir para a Itália, que vai ficar 18 dias sozinha, em final de maio, junho. E aí, assim, a gente continuou se falando cada vez mais. E aí, em abril, eu decidi vir para França, para Paris, passar 4 dias antes de ir para a Itália. Então, a gente se conheceu, começou a se falar em março, a gente se conheceu mesmo em maio. E aí, a gente passou 4 dias juntos. Depois eu fui fazer minha viagem na Itália e ele foi me encontrar no final da viagem na Itália. E aí foi lá que a gente decidiu começar a namorar. Então, assim, eu não consigo te dizer quantas vezes a gente se viu ou quantas vezes a gente saiu antes de a gente começar a namorar, porque, assim, uma vez que a gente se encontrou, a gente considera que a gente começou a namorar, na verdade. Tanto que a nossa data do aniversário de namoro é o dia que a gente se encontrou. Então, dito isso, a gente já começou a namorar à distância. A gente nunca teve um momento que a gente namorava na mesma cidade. Então, assim, a primeira coisa que eu posso te dizer, isso é, bom, basicamente em todos os namoros, mas mais no da distância, é que, assim, namorar à distância não dá pra namorar sozinho. Tipo assim, não dá pra um tá mais empenhado que o outro no namoro à distância, porque, assim, se isso já não funciona num namoro tradicional, no mesmo DDD, fica muito mais complexo no namoro à distância. Então, assim, eu e o Fred, uma das poucas regras que a gente tinha era que, por exemplo, sempre que a gente se encontrasse, a gente saberia a próxima vez que a gente ia se ver. Então, por exemplo, sempre que eu vinha pra cá ou ele ia pra lá, antes do respectivo ir embora, a gente já sabia qual era a próxima data. E a gente deu muita sorte porque a gente conseguia, por mais que fosse um relacionamento à distância, de bastante distância, porque eram 11 mil quilômetros, a gente deu sorte de que o Fred podia fazer muito home office, eu também podia fazer muito home office, então a gente conseguia se ver a cada 6 a 8 semanas, sendo que o máximo que a gente passou sem se ver foram 9 semanas. E a gente ficava, né, quando a gente se encontrava, a gente ficava em média uns 10 dias juntos. Eu não vou aqui te dizer que namoros à distância absolutamente sempre dão certo ou que namoros à distância não dão certo. Eu acho que isso depende muito, depende das pessoas que estão envolvidas nesse relacionamento, depende das preferências delas, depende do quanto elas estão empenhadas nesse relacionamento, como elas estão vendo esse relacionamento, o que significa um namoro para elas, momento de vida, tudo isso joga muito. Assim, eu tenho pra mim que uma vez que a gente já não mora na mesma cidade, não faz tanta diferença se você mora em outro país. Porque assim, você já perde um pouco em termos de distância. Porque você já perde um pouco mesmo da espontaneidade do dia a dia. Assim, você não pode simplesmente decidir ir no cinema quarta-feira à noite. Porque, enfim, vocês não estão na mesma cidade, isso tem que ser planejado com muita antecedência. Mas um negócio que era muito... que eu acho que era o mais desafiador para mim e para o Fred, era a diferença do fuso horário. Porque a diferença do Brasil e da França, ela vai de 3 a 5 horas. Então, por exemplo, tinha épocas do ano que ele tava já almoçando e eu tava acordando. Ele tava indo dormir, eu tava, no meio do fogaréu do trabalho. Então, acho que isso eu diria, assim, pra mim,
é isso, depois da distância, que você não tá morando na mesma cidade, o que é mais complexo é o fuso horário. Então, o que a gente tentava, assim, a gente se falava sempre por WhatsApp, a gente tentava trocando mensagem, mas o que a gente tentava fazer era, toda vez que o Fred ia dormir, ele me ligava. E aí, assim, eu geralmente, tipo, ele ia dormir mais ou menos meia-noite, então, vamos dizer, eu tava no trabalho ainda. Mas era um pouco final de dia, a gente conseguia se falar rapidinho, aí a gente se via, o que ajudava. Aí, também recebi uma pergunta falando sobre a falta de perspectiva quando você namora à distância. Eu e o Fred, a gente passou, acho que durante o primeiro ano do namoro, a gente tava aproveitando aquele primeiro ano, enfim, se conhecendo, mas a gente não sabia muito bem como que a gente ia fazer para morar no mesmo lugar. Assim, no começo, na verdade, a intenção era até mais do Fred ir pro Brasil do que eu ir pra cá, porque como advogada no Brasil é uma profissão muito territorial, é um pouco mais complexa a recolocação em qualquer outro país. Então, assim, durante o primeiro ano a gente não sabia muito bem o que ia ser, mas a gente também aproveitou para aproveitar, assim, para se conhecer melhor e não ficar pensando tanto no futuro, sabe? E eu acho que funcionou pra gente. E aí também, a partir do momento que a gente tomou a decisão de que, enfim, eu viria pra cá, também não foi no vamos fazer isso acontecer agora. Porque eu acho que isso envolve muita coisa, assim, você tem que estar muito preparada pra fazer essa mudança. Então foi tipo 1 ano e 2 meses me preparando emocionalmente, me preparando financeiramente, preparando qual seria o meu plano pra me mudar pra cá, o que eu iria fazer aqui. Então, tudo isso leva tempo e, assim, a ansiedade, ela é muito presente, porque, assim, às vezes, dependendo da situação em que a gente estava, quando a gente se separava, eu sentia, às vezes, que era assim, era como se eu tivesse, principalmente depois, assim, pro final, quando eu já sabia que eu tava pra me mudar pra cá, que aí eu já tava com a minha cabeça em outro lugar, então, assim, eu sentia que eu tava sempre sem respirar, esperando o momento do futuro em que eu estaria me mudando acontecer. Mas isso é péssimo, eu não recomendo, porque tem a parte gostosa também do namorar à distância, que é bom, você tá sempre com saudade. Por mais que isso também signifique, às vezes, quando a pessoa chega, você estranha um pouco ter alguém tão perto de você tanto tempo, porque você não tá acostumado. Mas, bom, tem a parte de que você tá sempre com saudade. Tem a parte de que você consegue se dedicar meio que full, assim, às suas coisas. É um pouco o bom dos dois por vezes, tá? Acaba sendo, às vezes, o bom dos dois mundos. Você tem a parte boa de estar num relacionamento, que é legal, porque você tem a troca, você não tem a parte do contato. Mas você tem a troca, você tem uma pessoa que tá lá, que gosta de você, que você gosta de falar, que você gosta de contar tudo, que você sempre com saudade. Quando você encontra é massa, por mais que quando você encontra, às vezes, leve tempo. E tem a parte boa do estar solteira, que assim, é a maior, tipo, 90% do meu tempo, todas as minhas decisões dependiam só de mim. Tipo, que filme eu vou assistir, que comida eu vou comer, que música eu vou escutar. Que é uma parte boa do estar solteira. E, tipo, sair com com os meus amigos, estar com a minha família. Tudo bem que, assim, o Fred, ele é super parte disso. Mas tem vezes que você simplesmente quer fazer isso sozinha. E eu tinha tempo pra fazer isso quando eu bem quisesse, exceto, 10 dias a cada 6 semanas, 8 semanas. Então, assim, eu acho que o namoro à distância, dependendo de como você encara, e claro que, assim, não é assim todo o tempo, mas tem momentos e momentos, tem uma parte boa também que eu acho que vale a pena explorar, sabe? E, bom, eu acho que era isso que eu tinha pra falar no meu monólogo. Então eu vou ler as perguntas pra tentar ver se tem algo que eu ainda não respondi. Tem uma pergunta aqui que é bem difícil, que é: você sente medo de estar abdicando de estar do lado da sua família para estar com o boy? Na verdade, assim, a partir do momento que eu decidi vir pra cá, é porque, pra mim, o boy também é minha família. E uma vez que você, enfim, se mete nesse tipo de relação, você se apaixona por alguém que não mora perto, num lugar conveniente, a partir de então, o seu coração vai estar sempre meio dividido. Então, assim, quando eu tava no Brasil, eu tava com meus pais, era ótimo, e minha família, os meus amigos, mas eu tava com saudade dele. Aqui eu tô com ele, mas eu tô com saudade da minha família. Então, assim, é uma sensação esquisita. Você sempre vai estar sentindo falta de alguém. É só mesmo tentar equilibrar os pratinhos, assim, tipo,
Eu, hoje em dia, eu ligo pros meus pais todo dia de noite, eu tô sempre em contato com as minhas amigas, e quando eu vou ao Brasil, eu tento fazer o melhor disso, assim, pra viver full com eles, sabe? Tem uma pergunta que é como manter o vínculo, companheirismo, intimidade, mesmo estando longe. Assim, eu acho que sempre tá mostrando que você se importa com a pessoa, mesmo estando longe, tentar fazer umas surpresinhas, sempre ajuda. Por exemplo, o Fred, por uma vez pro meu aniversário, ele esteve no Brasil em outubro, meu aniversário é em novembro, ele não estaria aqui. Aí, bom, ele esteve lá em casa em outubro, beleza. E aí, em novembro, no dia do meu aniversário, ele me ligou. E aí, ele tinha escondido atrás dos meus livros o meu presente de aniversário. Então, assim, é o se fazer presente mesmo sem estar lá, sabe? Que dá um trabalho danado, mas dá mó quentinho no coração. Eu lembro disso até hoje. Ele escondeu um Kindle atrás dos meus livros na estante e eu fiquei, tipo, toda boba. E também teve uma vez que ele antecipou a passagem dele. Então, ao invés de ele chegar no sábado, ele chegou na sexta. E ele foi pro meu escritório. Então, quando eu cheguei na minha sala, que eu abri a porta, lá estava esse homem sentado na minha cadeira. Claro que a minha primeira pergunta na hora foi como você conseguiu entrar. Mas são essas pequenas coisas, sabe, que ficam no final das contas. E assim, eu vou chover um pouco no molhado, porque eu acho que isso não serve só para relacionamentos à distância. Mas eu vou chover no molhado, porque eu acho importante falar disso. Não adianta não ter confiança no coleguinha. Até porque se não for pra ter confiança no coleguinha, nem faz. Vai se dedicar a outro tipo de hobby, porque esse consome muito tempo com desconfiança. E outro é que tem que ter um diálogo muito aberto. Porque assim, se você vendo a pessoa, no nosso caso, que é um relacionamento bicultural, que, enfim, já no relacionamento em que você vê a pessoa sempre, que vocês têm backgrounds parecidos, esse negócio de deixar o dito pelo não dito, achar que a pessoa tem que adivinhar o que você está pensando, ficar bolada e não contar, porque, enfim, é óbvio que ele tinha que saber. Vou te contar um negócio, não funciona. Porque primeiro, comunicação por WhatsApp já dá, assim, um 30% de perda de qualidade, sabe? E depois, se for um relacionamento intercultural, o que é um problema pra você, 50% de chance de não ser um problema pra ele e vice-versa. Então, assim, é sempre estar muito aberto a conversar e a dialogar e, tipo, botar os problemas na mesa antes deles serem questões muito pesadas pra você, que você, assim, vai se sentir... Você já vai estar muito acalorada na hora que você for falar sobre isso, sabe? Tipo, tentar resolver as coisas à medida que elas vão acontecendo. Não deixar pra ter aquela conversa quando vocês se encontrarem. Primeiro que vocês vão estar perdendo o dia útil fazendo coisa que não precisa. E segundo que já vai ser uma puta bola de neve que vai ser muito mais difícil de resolver. Olha, esse acho que é o vídeo mais freestyle que eu já fiz, porque eu tentei pensar em várias formas de como eu poderia passar essa mensagem de uma forma mais palatável. Não cheguei a nenhuma conclusão, e aí eu ficava adiando sempre esse vídeo, nananã. E aí hoje eu gostei do meu delineado roxo, e eu falei, quer saber, é o seguinte, eu vou torcer pro melhor, mas se eu não tiver me feito clara, ou você quiser trocar uma ideia, ou tenha mais perguntas, eu estarei à sua disposição nos comentários desse vídeo para melhor esclarecer qualquer questão que esteja ao meu alcance. Então, eu agradeço por você ficar até agora. Possivelmente é o vídeo que eu falei mais rápido, mas eu espero que tenha sido produtivo para você também. Porque pra mim foi bom falar sobre isso, porque, enfim, já tem 2 anos que a gente tá morando junto, e eu até lembro com algum carinho dessa fase que a gente ficou namorando à distância. Então é isso. Até o próximo vídeo. E tô aqui à disposição dos comentários, querida. Beijo.